E aí, pessoal, eu sou o professor Tupi e ajudo você que tem dificuldades com números. Pessoal, no vídeo anterior eu mostrei como se calcula uma porcentagem através de um método. Aqui eu vou explicar como calcular a porcentagem através de um outro método, beleza? Se você não assistiu a aula anterior, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vejam só. Aqui eu tenho, por exemplo, 20%. E eu quero saber quanto é 20% de R$ 30. Como é que nós transformamos isso aqui em uma linguagem matemática, tá? Pessoal, vejam só. Primeiro, eu vou transformar essa porcentagem aqui em uma fração, que nós já aprendemos na aula anterior, que 20% é a mesma coisa de 20 sobre 100, tá? Na maioria das vezes em matemática, esse D significa uma multiplicação, tá bom? E R$ 30 vou colocar aqui, basta colocar os 30, tá? Vou colocar aqui 30. Tá montado o nosso cálculo, tá? 20% de R$ 30 é a mesma coisa de 20 sobre 100 multiplicado por 30, tá bom? Então, ó, vamos simplificar aqui. Vou pegar aqui outra caneta para destacar os cálculos, ó. Esse zero, eu posso simplificar com esse zero, já que é uma fração, tá? E o denominador de 1, vou colocar aqui mais para cima. O denominador de 1, posso simplificar com o numerador da outra fração, ó. Esse zero aqui, ó, eu também posso simplificar com esse zero. Então, o resultado final vai ser o seguinte, ó. Eu tenho 2 vezes 3, 6. E aqui, ó, quando não tem nada, significa que tem 1 embaixo, ó, no denominador. E uma multiplicação de duas frações é isso, pessoal. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 que sobrou aqui vezes 1, 1. Então aqui, ó, não precisa colocar 1 no denominador. Então nós concluímos que 20% de R$ 30 corresponde a 6. Pessoal, vamos identificar uma situação que podemos colocar isso aí, tá? Vamos colocar aqui, ó, promoção. Tá bom? Vamos imaginar a seguinte situação. Colocar aqui, letra A. Tá bom? Se nessa promoção o produto custa esses R$ 30 e receber um desconto de 20%. Aí você vai fazer esse cálculo aqui. Eu quero saber quanto é 20% de 30, que seria esse cálculo aqui. E o resultado dele, você vai subtrair pelos 30. Quando eu faço esse cálculo aqui, eu vou encontrar quanto corresponde os 20% de 30. Tá bom? Então, se eu já sei, ó, o desconto significa que diminuiu, né? Então vai ser, ó, os R$ 30 menos o desconto, que é 20%. 20% nós encontramos através do cálculo que eu ensinei a vocês, que é R$ 6. Então, R$ 30 menos R$ 6, que é o que corresponde aos 20%, isso aqui é igual a R$ 24. Tá? Do mesmo jeito, pessoal, ó, se eu tiver, colocar aqui letra B, uma outra situação. Se eu tiver, ó, um aumento de 20% nesses R$ 30. Aí vai fazer a mesma coisa, tá? Colocando duas situações problema aqui para você que está realmente iniciando os estudos. Então vai ser o seguinte, ó. Vai ser
os R$ 30, aqui, ó, os R$ 30, com mais o seu aumento que é de 20%. O 20% através do cálculo que eu ensinei a vocês, ó, corresponde a quanto? A R$ 6. Isso aqui vai ser igual a R$ 36. Pessoal, esse cálculo ajuda demais nesse tipo de situação, tá? Vou apresentar outro cálculo para vocês para a gente praticar. Se eu quero saber, por exemplo, quanto é 25% de 80. Pode ser R$ 80, 80 metros, tá? 25% de 80. Como é que eu faço a partir do cálculo que eu acabei de apresentar para vocês? Ó, eu transformo essa porcentagem em uma fração. Esse D em matemática, em sua maioria das vezes, significa multiplicação. E aqui o 80, eu vou apenas repetir ele, tá? Vamos lá, fazer isso aí que eu falei para vocês. Ó. 25% é a mesma coisa de 25 sobre 100, tá? D significa, na maioria das vezes em matemática, multiplicação. E o 80 aqui, ó, vou repetir, ó. Eu quero saber quanto é 80%. Opa, 25% de 80. Tranquilo? Vamos lá. Como é que a gente faz? Eu posso simplificar, ó, o denominador de 1 com o numerador do outro, 0 com 0. Tá bom? Eu posso simplificar aqui, ó. Tenho 25 e o 10. Eu posso simplificar por 5. Ó. 25 por 5 dá 5. Tá? E 10 por 5 dá 2. Esse 2 que sobrou aqui eu posso simplificar com 8. Ó. 8 por 2 dá 4. E 2 por 2, 1. Como é que ficou agora? Nós temos 5 vezes 4. 20. E aqui, ó. 1, quando não tem nada aqui no denominador, é 1 também, ó. 1 vezes 1, 1. No denominador, não precisa colocar, tá? O número 1 embaixo, tá bom? Pessoal, uma coisa bem interessante que eu vou mostrar para vocês agora, preste atenção, tá? Que isso vai ajudar muito em muitos cálculos que vocês vão fazer em prova. Vejam só, ó. Vocês sabiam que nós calculamos aqui, ó, 25% de 80 corresponde a 20. E se for ao contrário, também corresponde a 20. Ó. 80% de 25 corresponde a 20. Olha só que interessante. Ó. 80% de 25. Fazendo por esse cálculo aqui. Ó. Vamos lá. Vai transformar o 80 em porcentagem. O D, a multiplicação, e o 25 nós vamos repetir, tá? Vamos lá. 80% é 80 por 100. O D é uma multiplicação e o 25 nós vamos repetir, ó. Beleza? Então, ó. 80, o 0 posso simplificar com 0. Aqui, ó. O 8 eu posso simplificar com 10, todos por 2, ó. 8 por 2 dá 4. E 10 por 2, 5. Aqui, ó. O 25 eu posso simplificar com esse 5, ó. Ambos por 5, tá? Vai ficar 25 por 5, 5. E 5 por 5, 1. Vai ficar o mesmo cálculo, ó. 4 vezes 5, 20 também. Não é interessante isso aí, pessoal? Olha, é do mesmo jeito eu falar o seguinte, ó. 10% de 700
é igual a 700% de 10. Eu posso fazer isso aqui tranquilamente, vai dar o mesmo cálculo, tá? Se eu falar também, ó, 35% de 8 é a mesma coisa que 8% de 35. Beleza, pessoal? Isso aqui é um cálculo matemático bem simples que muita gente se perde nesse tipo de situação, tá? Ajuda bastante no meio de uma prova. Por exemplo, aqui, pegar aqui, ó, 10% de 70, de 700, é fácil de calcular. Mas você pegar 700% de 10, aí você vai ter um cálculo um pouco mais chatinho de fazer, se for fazer mentalmente, tá? Mas sabendo que 700% de 10 é a mesma coisa de 10% de 700, então é mais fácil você calcular isso aqui, ó, mentalmente. Tá bom? Para quem gosta de fazer os cálculos mentalmente. Então, pessoal, se você gosta dos meus vídeos, curta o meu canal. Não esqueça de curtir aqui, deixar aquele cliquezinho no joinha e mandar esse vídeo para outras pessoas, que assim o YouTube notifica você quando eu postar novos vídeos. E aqui abaixo vai ter na descrição o link para um outro vídeo, também falando sobre porcentagem. Valeu!